Olá, tudo bem? Professora Vivian Cristina, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Inscreva-se no canal, ative as notificações para você receber a notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Vamos seguir aqui o nosso estudo do Poder Legislativo Estadual, pensando na prova da Assembleia Legislativa de Minas. Vamos embora? Já deixe aí a curtida no vídeo para você me ajudar. Nós não teremos tempo de ver o conteúdo inteiro, mas estou passando por alguns tópicos dessa importante matéria, esse importante item que consta aí no edital de vocês, que certamente estará na prova da Assembleia, né? E hoje nós vamos abordar o artigo 53 da Constituição Estadual. Quem não tem a apostila, acompanhe aí pela Constituição, faça marcações, faça anotações para não perderem questões sobre esse tema. Então, artigo importante no estudo do Poder Legislativo Estadual, artigo 53 da Constituição Estadual, que prevê o seguinte: a Assembleia Legislativa se reunirá em sessão ordinária na capital do estado, independentemente de convocação, de 1º de fevereiro a 18 de julho e de 1º de agosto a 20 de dezembro de cada ano. Coloquei em um quadro aqui para vocês alguns conceitos importantes para entendermos melhor a matéria. Legislatura, e nós já vimos isso na aula 10, quem não viu a aula 10, veja. E antes da aula 10, temos todas as aulas de TGE, vejam também. Legislatura, gente, é um período de 4 anos que corresponde ao mandato dos deputados federais, estaduais e distritais, não é? Então, quando falamos em legislatura, na sua cabeça tem que aparecer aí esse período de 4 anos. Então, cada legislatura possui 4 anos e cada ano possui o que nós chamamos de sessão legislativa. É o período de trabalho de um ano. Então, a sessão legislativa ordinária é o período ordinário de trabalho dos membros da LMG, dos deputados estaduais. E cada sessão legislativa tem 2 períodos legislativos, que seriam os semestres de trabalho. Então, diz o texto da Constituição que a sessão legislativa ordinária ela tem início em 1º de fevereiro, vai até 18 de julho, vem aqui um recesso, e depois temos o retorno no dia 1º de agosto até o 20 de dezembro, até o dia 20 de dezembro. O primeiro período, portanto, é esse de 1º de fevereiro a 18 de julho. Tem que decorar essas datas, tá? O segundo período, de 1º de agosto a 20 de dezembro. Então, no meio do ano, nós temos um recesso, no final do ano, o encerramento da sessão legislativa ordinária. Então, não confundir esses conceitos: legislatura, sessão legislativa, período legislativo. O artigo 13 do Regimento Interno também trata do tema. Ele prevê que a sessão legislativa da Assembleia é ordinária, que é essa que ocorre em 2 períodos, de 1º de fevereiro a 18 de julho, 1º de agosto a 20 de dezembro, e é extraordinária se for em período diverso desses fixados. Então, se a Assembleia tem que se reunir no recesso ou tem que se reunir no período de férias, né, quando já houve o encerramento da sessão legislativa, será em uma sessão extraordinária. Seguindo o estudo do artigo 53 da Constituição, o parágrafo 1º prevê, isso aqui é muito óbvio, que as reuniões previstas para as datas fixadas nesse artigo serão transferidas para o 1º dia útil subsequente, quando recaírem em sábado, domingo ou feriado. Né? Então, dia 1º de fevereiro caiu no domingo, vai ter que transferir para o dia 2, tranquilo. Parágrafo 2º. A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, é o que vai direcionar o orçamento, nem encerrada sem que seja aprovado o projeto da lei orçamentária anual, tá? Então, não pode haver o recesso do meio do ano sem a LDO, nem o encerramento no final do ano sem a LOA, aprovação da LOA. Depois, lá no parágrafo 3º, temos a previsão de que no início de cada legislatura, então isso vai acontecer agora, em 2023, haverá reuniões preparatórias entre os dias 1º e 15 de fevereiro, com a finalidade de
dar posse aos deputados diplomados. Esses deputados, gente, foram diplomados lá em 19 de dezembro de 2022. Lembram-se? Viram isso na mídia? Então, agora eles vão tomar posse. Segundo, eleger a mesa da Assembleia para mandato de 2 anos, permitida uma única recondução para o cargo na eleição subsequente, na mesma legislatura ou na seguinte. Guardem essas possibilidades. O mandato é de 2 anos, se permite uma única recondução para o mesmo cargo, seja na mesma legislatura, seja numa legislatura diferente. Parágrafo 4º. Por motivo de conveniência pública e deliberação da maioria de seus membros, ou seja, a maioria absoluta, poderá a Assembleia reunir-se temporariamente em qualquer cidade do Estado. Isso aqui já caiu em prova, tá? E aí eu trouxe aqui o artigo 14 do Regimento Interno, que fala das reuniões da Assembleia, os tipos de reuniões que nós temos. Preparatórias, que são essas que nós vimos aqui, né, para dar início a legislatura, então vai instalar a legislatura, dar posse aos membros. As ordinárias, que são as que se realizam uma vez por dia, em dias úteis, às terças, quartas e quintas, durante qualquer sessão legislativa, isso aqui está sobrando, tá? Com a duração de 4 horas, iniciando-se às 14 horas, extraordinárias, que são aquelas que se realizam em horário ou dia diversos dos fixados para as ordinárias, especiais, que são aquelas que se destinam à eleição e posse dos membros da mesa da Assembleia no segundo biênio, porque as preparatórias é no início da legislatura, mas nós vimos que os membros da mesa exercem mandato de 2 anos. Então, em uma legislatura, nós vamos ter 2 mesas, certo? Nas reuniões especiais é que nós teremos a eleição dos novos membros. Também serão tratados assuntos de relevante interesse público, comemorações e homenagens, e elas são preferencialmente agendadas para segunda e sextas, às 20 horas e às 9 horas. As solenes, que se destinam à instalação e encerramento da sessão legislativa, salvo na primeira sessão legislativa, quando será a preparatória, e a posse do governador e do vice. Então, olha só, se a banca te pergunta em qual reunião, em qual tipo de reunião nós temos a posse do governador e do vice. É uma reunião solene da Assembleia Legislativa. Reuniões especiais são convocadas pelo presidente de ofício ou a requerimento de 1/3 dos membros da Assembleia ou do Colégio de Líderes. No início da legislatura, as reuniões ordinárias somente serão realizadas depois de empossados os membros da mesa da Assembleia. Coloquei uma observação aqui para vocês não confundirem sessão com reunião, tá? E também chamando atenção para as reuniões preparatórias, que são essas que acontecem de 1º a 15 de fevereiro, no início de cada legislatura, e as próximas vão acontecer em fevereiro de 2023, agora, né, para dar posse aos membros e iniciarmos a legislatura em 2023. O artigo 5º do Regimento Interno prevê que a primeira reunião preparatória, que independe de convocação, é realizada no dia 1º de fevereiro, às 14 horas, sendo presidida pelo mais idoso dos deputados presentes, que, após declará-la aberta, convidará 2 outros deputados para atuarem como secretários. O deputado mais idoso exercerá a presidência até que se eleja a mesa da Assembleia, porque essa reunião é justamente para eleger os membros, né? Então, isso aqui é um funcionamento temporário, uma regrinha temporária que pode aparecer na sua prova. O que é isso de mesa da Assembleia, professora? A mesa, gente, é o órgão responsável pela direção dos trabalhos legislativos lá na Assembleia. Então, lá no artigo 74 do Regimento Interno está previsto: a mesa da Assembleia, na qualidade de comissão executiva, incumbe a direção dos trabalhos da Assembleia Legislativa. Então, é o órgão responsável por dirigir os trabalhos da Assembleia Legislativa. Como é uma comissão, e é de praxe que as comissões tenham 7 integrantes. Então, quem compõe a mesa da Assembleia? O presidente, 3 vice-presidentes e 3 secretários,
tá? Então, presidente, 3 vices e 3 secretários. O mandato dos membros é de 2 anos, então nós temos 2 eleições em cada legislatura. A primeira ocorre em fevereiro, com a posse dos deputados eleitos, e a segunda, como é que se forma a segunda mesa, que é lá no meio da legislatura? A eleição da mesa da Assembleia para o segundo biênio dar-se-á em reunião especial, aqui não chama mais preparatória, chama-se especial, na primeira quinzena do mês de dezembro da segunda sessão legislativa ordinária. Então, vai acontecer no início de dezembro do segundo ano da legislatura. Então, a próxima reunião especial será no início de dezembro de 2024, não é? Nosso segundo ano de legislatura. E as sessões extraordinárias? O que prevê o artigo 53 da Constituição Estadual, lá no parágrafo 5º? A convocação de sessão extraordinária da Assembleia será feita. Gente, isso aqui é muito importante, eles adoram cobrar isso em provas, memorizem. Quem pode convocar extraordinariamente a Assembleia? O governador do estado, em que casos de urgência ou de interesse público relevante, precisa da aprovação da maioria absoluta da Assembleia, maioria dos membros. O presidente da Assembleia, quando ocorrer intervenção em município, então, se tivermos a intervenção em um município em Minas Gerais, para compromisso e posse do governador e do vice-governador do estado, ou em caso de urgência ou de interesse público relevante, a requerimento da maioria dos membros. Então, em caso de intervenção e para compromisso e posse do governador e do vice, não precisa de aprovação dos membros. Se for em caso de urgência ou interesse público relevante, precisa de aprovação dos membros. Se acontecer essa convocação para uma sessão extraordinária, os membros da Assembleia só podem decidir sobre a matéria para a qual a Assembleia tenha sido convocada. Não posso ficar incluindo questões na pauta de votação. E é vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão dessa convocação. É como se a Constituição dissesse: não estão fazendo mais que obrigação. Vocês já recebem para ser eventualmente convocados extraordinariamente, não pode receber a mais, tá? Então, todo o período de trabalho que for diferente do período normal de trabalho, considera-se, né, uma sessão extraordinária, nesses prazos de recessos parlamentares. Se eles tiverem que se reunir, será uma sessão extraordinária. Aí eu trouxe aqui um quadro para ajudá-los na memorização dessa sessão extraordinária, que acho importantíssimo para fins de prova. Então, já sabemos que é vedado o pagamento de parcela indenizatória pela convocação. O governador do estado pode convocar em caso de urgência ou interesse público relevante, com a aprovação da maioria dos membros, né, maioria absoluta. E o presidente da Assembleia, em caso de intervenção em município, compromisso e posse do governador e do vice, não depende de requerimento da maioria, ou em caso de urgência ou interesse público relevante, depende do requerimento da maioria, né? Depende da aprovação aí pela maioria dos membros, tá? Então, memorizem as hipóteses de sessão extraordinária, que é sempre um ótimo tema para aparecer em provas. Vou encerrar aqui esse nosso vídeo e depois nós voltamos, vamos ver, né, quantas aulas teremos tempo aí para estudarmos o Poder Legislativo. Enquanto der tempo, vou gravando esses videozinhos para vocês, mas já sabem, se quiserem mais, tem que deixar comentário aqui, não é? Para me ajudar no engajamento dos vídeos, para o YouTube entregar para mais alunos, para mais concurseiros, para ajudá-los, vamos ajudar mais pessoas. Então, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, curta o vídeo, não custa nada para você, deixa aí o seu comentário, pode ser só o hashtag aula 12, se tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários, deixa um emoji para a prof, diga se você gostou da aula, tá bom? Vamos juntos e nos vemos aí numa próxima aula para falar de outro tópico do Poder Legislativo. Até breve.